O desafio da internacionalização ele já estava até colocado para a pós-graduação no Brasil, antes mesmo da Unicinos talvez formular isso de uma maneira mais explícita. E aqui no programa, historicamente, o programa tem buscado, né, principalmente na ideia de mobilidade de docentes e de discentes, incentivar essa perspectiva. Isso vem desde o momento em que o programa passa a ter o doutorado também, e a relação com professores convidados e também a possibilidade dos primeiros colegas aqui do programa fazerem seus pós-doutorados no exterior começou a ocorrer. Isso vai também com a construção dessas relações, onde, em termos das redes mais desenvolvidas, né, uma relação com a América Latina, através do grupo de pesquisa ProcessoCom, e que está vinculado à chamada rede AMLAT, que é uma rede de pesquisa na América Latina no campo da comunicação, onde então a gente consegue ter muitas aproximações também com a Iberoamérica, né, Espanha, Portugal, permitindo que a gente tenha assim, vários intercâmbios importantes que, claro, estão muitas vezes associados à disponibilidade de editais e bolsas, né, que possam, com isso, fomentar ainda mais esse processo. O que a gente tem também são agora processos com outros países, como o desenvolvimento de questões agora mais com a Alemanha, em projetos vinculados à discussão de mensuração de questões nas redes sociais. Também algumas parcerias em desenvolvimento com a França e também em encaminhamento com os Estados Unidos, agora, digamos assim, num novo capítulo fomentado pela demanda de internacionalização, o projeto Print, esse que tem alimentado muito alguns programas aqui da Unicinos atualmente, é o programa de internacionalização da CAPES, que demandou que as instituições fizessem um planejamento mais amplo da sua internacionalização, e no nosso caso da comunicação, nós estamos aqui dentro da Unicinos em parceria com o PPG de Educação, para trabalhar o tema de tecnologia e humanidades, né, que é uma questão, um dos eixos que a universidade demanda, né, que sejam desenvolvidos. Então, no nosso programa, assim, além disso, assim, tu tem professores que fazem pareceres ou participam de comissões de eventos internacionais ou de revistas internacionais, organizamos ou co-organizamos eventos internacionais ou criamos eventos internacionais aqui no programa mesmo. Normalmente a gente tem pelo menos assim, de 4 a 5 doutorandos por ano indo para algum doutorado sanduíche, né? As turmas de doutorado normalmente são entre 10 e 15, então uma parte desses alunos se interessa, ou então é a disponibilidade que a gente tem de bolsas desse tipo, né, para fazer doutorado de sanduíche, por exemplo. Mas tem outros projetos, por exemplo, não só o Print, mas outros que alguns professores captam de maneira específica, que muitas vezes incluem missões mais curtas, que às vezes são dentro do Brasil ou então no exterior. Missões de uma semana, um trabalho mais imersivo, que dentro do projeto há uma bolsa de pós-doutorado incluída, então, que movimenta isso. Ou então da gente também incluir nesses projetos a possibilidade de trazer professores. Então, para te dar alguns exemplos, assim, quando no Brasil a gente teve aquele movimento Ciências Sem Fronteiras, né, muito se falou sobre os alunos de graduação, né, irem para o exterior. Isso foi muito forte porque havia um volume muito grande de bolsas, mas também havia espaço para projetos de trazer professores visitantes, né? Então a gente teve um projeto que chamava POA Music Scenes, que era uma discussão sobre a cena da cultura pop musical de Porto Alegre e Manchester, na Inglaterra. Então a gente trouxe o Michael Godard, um professor lá da Inglaterra, do Reino Unido, e ele veio ao longo de 3 anos e 2 vezes por ano para tratar com seminários, publicar junto conosco, enfim, desenvolver uma série de atividades. E nós também, alguns colegas nossos também fizeram missões em Manchester, e isso resultou assim numa série de eventos, publicações, dinâmicas, enfim, num assunto que tem até um apelo assim popular em função do interesse que as pessoas têm por essa cena, né? Foi muito legal a gente poder interagir então com esse grupo, porque a gente podia também conversar com músicos, produtores culturais, para entender um pouco esse cenário, né? E quanto que Porto Alegre tem uma certa influência, e também como Porto Alegre, ou então como aqui a nossa região, trabalha até de maneira alternativa em relação ao que a gente entende às vezes que seria assim um cânone que vem do hemisfério norte e tal. Então isso é um exemplo desse tipo. O outro projeto que a gente teve recentemente no programa era sobre, então com o grupo ProcessoCom, sobre a questão da publicidade na América Latina. Então também uma série de encontros, professores que visitaram, missões nossas para a Espanha ou para outros países que incluía esse debate sobre a publicidade na América Latina.
E assim por diante. Então, como eu te mencionei agora, a gente está com esse, tanto o Print, que é um projeto mais macro, como também esse projeto RISE com a Alemanha, que é um consórcio de instituições e que inclui a Unicinos, tem instituições da Austrália, da própria Alemanha, de outros países, de outros continentes, e isso diz respeito a uma discussão sobre mapeamento de comportamentos de rede social, questões contemporâneas e importantes, né, para a gente estar atento, porque é uma cobrança que cada vez mais vai vir para os programas das áreas humanas e sociais, que é que tipo de resposta a gente pode dar para o desenvolvimento, enfim, da sociedade, né? Que a gente sabe que a pesquisa, entre aspas, mais aplicada, que vai desenvolver um novo microchip ou um novo software, a gente consegue olhar com mais clareza, né? Mas, na verdade, as ciências humanas e sociais podem contribuir com políticas públicas, recomendações para o relacionamento entre governo e população nas redes sociais, enfim, uma série de outros exemplos possíveis, né? Eu acho que o fomento, no sentido do estímulo, vem primeiramente da própria graduação, né? Eu acho que quando tu tem na graduação professores nesse momento que já passaram pela experiência do mestrado e eventualmente também do doutorado e o fizeram com vontade, com gosto, enfim, vendo assim um resultado daquilo ali, eu imagino que esses professores estejam hoje muito mais interessados em estimular, assim como nós, professores que estamos no programa hoje, também somos professores da graduação, e acho que tentamos colocar um pouco esse interesse, seja daquela curiosidade inicial, até uma sistematização maior, assim, de pensar o que é fazer pesquisa e pensar nisso como uma maneira de desenvolver a própria carreira na profissão escolhida, né? Então, o publicitário, o jornalista, hoje em dia, que nome dar para a área da comunicação, né? São tantas outras formas da gente nomear o profissional formado em comunicação. Esse cara, fundamentalmente, precisa ter uma atitude investigativa, mesmo que ele não queira fazer pesquisa no sentido, entre aspas, mais clássico da palavra. Então, acho que esse é um incentivo fundamental. Além disso, ainda na graduação, a gente tem a iniciação científica, onde os alunos de graduação fazem experiências de acompanhar muito os trabalhos da pós-graduação. Então, os nossos bolsistas costumam assistir às aulas para conhecer um pouco como é que é a dinâmica da pós, também procuram participar, obviamente, dos projetos de pesquisa, apresentam-se a sua parte naquele projeto, nas mostras de iniciação científica, e do ponto de vista do fomento, a forma de tu conseguir viabilizar a tua presença na pós-graduação como estímulo do ponto de vista de apoio concreto são as bolsas das agências governamentais. CAPES principalmente, depois CNPq e num terceiro momento, em alguns programas, a FAPERGS, no nosso caso do Rio Grande do Sul, ou como a gente chama as FAPs, né? São as fundações que tu tem, né? FAPESP, FAPERJ. Muitas pessoas terminam o doutorado e também se perguntam, né? Bom, o que eu faço agora, né? Há vários editais que abrem, né, aqui e acolá em diversas universidades ou institutos federais, solicitando doutores, enfim. Mas também existe uma modalidade que são apoios ao recém-doutor. Então hoje no nosso programa nós temos 2 professores que a gente chama de colaboradores, que é uma categoria que se tem dentro da Unicinos e em outros programas também. Além disso, a gente tem assim, incentivos via acordo sindical que faz com que os professores da própria Unicinos queiram fazer o PPG de comunicação, qualquer outro da própria universidade, tem lá um limite do número de docentes, mas eles têm daí metade do curso financiado pela universidade.